Olá. Se você está me ouvindo agora, peço que faça algo simples. Feche os olhos, desligue o monitor, deixe o mundo ao seu redor desaparecer por um instante. Quero que você venha comigo em uma jornada, não para um lugar distante no mapa, mas para um tempo diferente. Um tempo em que o silêncio não é paz, mas um aviso, onde cada nascer do sol não é uma promessa, mas um desafio. Hoje, você não é quem você é. Você não está no conforto da sua casa. Você está aqui, comigo, nas estradas quebradas do Oregon. E nós vamos tentar sobreviver a um único dia. Apenas um. Prepare-se. A estrada é longa. O dia começa antes do sol. A escuridão ainda cobre as montanhas da Cascade Range como um cobertor pesado e silencioso. A névoa da manhã, espessa e úmida, se agarra aos pinheiros gigantes, fazendo o mundo parecer sufocado, sem som. Mas você não tem mais o luxo de dormir até tarde. Você acorda, não com o som de um despertador, but com o frio que se infiltra pelos rasgos da sua barraca improvisada. O vento uiva lá fora, um som solitário que ecoa pela floresta. Não há café quente te esperando. Não há o cheiro de pão torrado. A única coisa constante, o único barulho que realmente importa, é a batida surda do seu próprio coração no peito. Um metrônomo que te lembra que cada minuto parado, cada segundo de hesitação, pode ser o último. Sua jaqueta de couro, com o emblema do seu antigo clube de motociclistas quase apagado, ainda está úmida da chuva da noite anterior. Você a veste de qualquer jeito. O corpo não reclama mais da umidade, do frio, da dor. A dor já virou parte da rotina, uma companheira constante na estrada. Você se levanta e seus ossos estalam em protesto. O chão da cabana abandonada onde você passou a noite está coberto de poeira e detritos. Uma olhada rápida pela janela rachada não mostra movimento. Bom, primeiro, o inventário. Você confere sua mochila com um cuidado quase religioso. Uma faca de combate, a lâmina um pouco cega. 2 pedaços de carne de veado, seca e salgada. O que sobrou de uma garrafa d'água que você ferveu na noite passada. Alguns trapos limpos que podem servir de bandagem. E sua arma, uma pistola com 4 balas. Apenas 4. Cada uma delas vale mais que ouro. Ao seu lado, um objeto inútil repousa na poeira. Seu antigo celular. Sem bateria, claro. Mas mesmo que tivesse, ele não serviria para nada. Nenhum sinal. Nenhuma rede. Nenhum pedido de socorro possível. As torres caíram junto com o resto do mundo. Você sente falta disso? Pense por um momento. De colocar um fone de ouvido e ouvir uma música aleatória no shuffle, deixando a melodia te levar para longe. De rolar o feed de notícias, vendo a vida de outras pessoas, reclamando de problemas que hoje parecem uma piada. De andar até a padaria da esquina sem pensar 2 vezes, sem escanear cada beco, cada sombra. Pois aqui, naquele mundo que você deixou para trás, aqui, se você sair distraído, você morre. Simples assim. Você sai da cabana e o ar frio da manhã atinge seu rosto. O cheiro é de pinho, terra molhada e algo mais. O cheiro de podridão, de abandono. Sempre está lá, no fundo. Sua moto está onde você a deixou, escondida atrás de uns arbustos. Ela não é só um veículo, é sua vida, suas pernas, sua única chance de escapar do que a noite traz. Você passa a mão pelo tanque de combustível, quase vazio. Isso dita o seu dia. Encontrar gasolina se tornou a prioridade número 1. Você monta. O couro do assento está gelado. Com um chute no pedal, o motor ganha vida. Um rugido alto, gutural, que quebra o silêncio da floresta. É um som perigoso. Um farol que grita sua localização para qualquer coisa que esteja ouvindo a quilômetros de distância. Mas ficar a pé é uma sentença de morte. A estrada, a velha Highway 97, está rachada e sendo engolida pelo mato. O asfalto é um mosaico de buracos e fendas. Carros capotados, enferrujados, cobertos de musgo, servem como lápides para um mundo que não existe mais. Você passa por eles devagar, ossadas nos bancos traseiros, presas pelos cintos de segurança, bagagens abertas na beira da estrada, roupas esfareladas pelo tempo, brinquedos de criança desbotados pelo sol e pela chuva.
Cada carro conta uma história silenciosa, uma história de pânico, de fuga. Você imagina como era antes? Essas pessoas provavelmente tinham planos. Trancaram as portas de casa, compraram mantimentos, colocaram os filhos no carro e disseram uns aos outros: nós vamos para um lugar seguro, nós vamos sobreviver a isso. Mas não sobreviveram. O mundo que você conhecia, o nosso mundo, entrou em colapso. A pandemia, que eles chamaram de vírus frenético, não foi um acidente da natureza. Foi criada em um laboratório da Cloverdale. Um erro humano. Um ato de arrogância que custou o planeta. O vírus escapou. O governo, com seus alertas e suas zonas de quarentena, falhou miseravelmente. A evacuação foi um caos inútil. Em questão de semanas, as cidades ficaram silenciosas e as estradas se encheram de mortos. Os infectados, os chamados frenéticos, não são os zumbis lentos e estúpidos dos filmes antigos. Eles são rápidos, ágeis, imprevisíveis. Eles caçam em bandos, se movem como uma correnteza e são vorazes. Eles hibernam durante o dia em ninhos, em cavernas, em casas escuras. E à noite, eles governam o mundo. Eles não são seu único problema. Há os Reapers, um culto de fanáticos que veneram os frenéticos. Eles se escarificam, se cortam e matam qualquer um que não seja um deles, acreditando que a infecção é uma bênção, uma purificação. Há grupos de saqueadores, anarquistas que vivem da violência. E há os outros, os sobreviventes comuns, tão desesperados e famintos quanto você, que não hesitariam em colocar uma bala na sua cabeça por uma lata de feijão. Às vezes, os humanos são piores que os monstros. Você entende agora? Você, com suas mãos macias e sua vida sem preocupações, você não sobreviveria a um dia aqui. Você chega a um túnel. A entrada está bloqueada por um engavetamento de caminhões e ônibus escolares. É um ponto de estrangulamento, um lugar perigoso. Hordas de frenéticos adoram fazer ninhos em lugares escuros e fechados como este. Você desliga a moto a uma distância segura. O silêncio que se segue é quase ensurdecedor. Você escuta o vento, o gotejar de água de algum lugar dentro do túnel, nada mais. Mas a experiência te ensinou que o silêncio é uma mentira. Você se agacha, pega um binóculo velho e observa a entrada do túnel. Carros abandonados da Nero, a agência que tentou conter o surto, estão ali, com as portas abertas. Talvez haja algo útil, um kit médico, sucata, talvez um injetor da Nero, aquelas seringas que te deixam mais forte, mais resistente. Vale o risco. Você se move devagar, com a pistola em mãos. Cada passo é calculado. O chão está coberto de vidro quebrado. Você evita pisar. Um único som pode ser fatal. Dentro do túnel, a escuridão é quase total. Você liga uma lanterna fraca, o feixe de luz dançando sobre as paredes úmidas. O cheiro aqui é mais forte. Morte, decomposição e o cheiro característico dos ninhos de frenéticos. Um odor adocicado e doentio. Você vê um ninho, uma massa grotesca de galhos, lama e restos humanos, pulsando levemente no canto do túnel. Está vazio. Eles saíram para caçar durante a noite e ainda não voltaram. Sorte. Você tem alguns coquetéis Molotov na sua bagagem. É hora de trabalhar. Você prepara um, o cheiro de querosene preenchendo o ar. Acende o pavio. O pequeno chiado parece um trovão na escuridão. Você arremessa. A garrafa se estilhaça contra o ninho e o fogo explode, iluminando o túnel com uma luz laranja e faminta. O ninho grita, um som agudo, sobrenatural, enquanto queima. Mas o som atrai atenção. Lá do fundo do túnel, você ouve um grito. Não um grito de dor, mas um grito de chamado. Uma screamer, uma das fêmeas, cujo grito pode atrair todos os frenéticos em um raio de 1 quilômetro. Você não pensa. Você corre. O som de passos leves e rápidos ecoa atrás de você. Dezenas deles. Não, mais. Eles estão vindo. Você salta sobre o capô de um carro, corre pela estrada, o coração martelando contra as costelas. Você não olha para trás. Olhar para trás é morrer. Você alcança sua moto, o motor ruge para a vida e você acelera, deixando o túnel e a horda que emerge dele para trás,
uma mancha de pesadelo no seu retrovisor. Você sobreviveu. Por pouco. O sol do meio-dia está alto no céu, mas não traz calor. Apenas uma luz cinzenta que filtra através das nuvens. Você finalmente encontra um posto de gasolina abandonado. As bombas estão secas, claro, mas talvez haja um tanque de reboque ou um galão esquecido. Enquanto procura, você encontra o que resta de um pequeno acampamento, uma fogueira apagada, algumas latas vazias e, em cima de uma pedra, um diário. Você o abre. A capa de couro está gasta. A caligrafia é tremida, apressada. Meu nome é Elisa. Estamos aqui há 3 dias. Meu filho Léo tem febre. Não temos mais remédio. Ontem à noite, ouvi tiros vindo do sul. Pessoas. Talvez um acampamento. Talvez um lugar seguro. Amanhã, quando o sol nascer, vamos tentar seguir para lá. Deus, por favor, nos ajude. Léo está tão fraco. A última página está manchada de sangue. Você fecha o diário. Você sabe que Elisa e Léo não chegaram a lugar nenhum. Você já viu dezenas de histórias como esta. Diários, anotações, mensagens rabiscadas em paredes. Pequenos ecos de esperança em um mundo que já morreu. Você se lembra da sua própria família, da sua mãe, que provavelmente não saberia como ligar um gerador ou purificar água. Do seu pai, que te ensinou a consertar motores, mas que tinha um coração fraco. Eles teriam aguentado? Talvez, por um tempo, mas este mundo quebra a todos, mais cedo ou mais tarde. Deacon Street. John, o protagonista desta terra amaldiçoada, um andarilho como você, ele também perdeu tudo. Perdeu sua esposa, Sarah, na noite em que tudo desabou. Perdeu seu melhor amigo e irmão de clube, Boozer, que luta todos os dias contra a dor e a infecção. Perdeu a fé na humanidade. Mas ele ainda segue, dia após dia, porque desistir aqui não é uma opção. Você não é o Deacon. Você não tem a mesma força, o mesmo treinamento, a mesma dor te impulsionando. Você teve a sorte de nascer no conforto, em um mundo com cafés, Wi-Fi, travesseiros de pena e tênis limpos. Aqui, essas coisas não são apenas luxos. Elas são memórias de um planeta alienígena. A noite começa a cair. As sombras se alongam, transformando árvores em monstros e pedras em criaturas agachadas. Você ainda precisa de abrigo. Você encontra uma pequena torre de vigia, daquelas usadas para monitorar incêndios florestais. É alta, defensável, perfeita. Você sobe as escadas de madeira, rangendo a cada passo. Lá dentro, o espaço é pequeno, mas seguro. Há uma vista de 360 graus do vale abaixo. Você se senta no chão, o corpo finalmente cedendo à exaustão. O estômago ronca, um lembrete vazio de que você não comeu nada além daquela carne seca. E você pensa, olhando o sol desaparecer atrás das montanhas, eu sobrevivi a mais um dia. Mas a que custo? Você se lembra de onde veio, do conforto do seu sofá, da comida que chegava na sua porta com um clique, do calor de um chuveiro longo e sem pressa, da segurança da sua porta trancada, que te protegia de um mundo que na época parecia tão perigoso. Que piada! Você sente saudade de não precisar olhar por cima do ombro a cada passo. Aqui, tudo isso se foi. A internet não existe. Não há GPS. Não há Netflix para te distrair da solidão. Se você se perder, acabou. As pessoas aqui não falam mais sobre política, sobre o último filme que viram, sobre seus planos para as férias. Elas falam de abrigo, de munição, de infecção, de perda. As conversas são curtas, práticas. A confiança é uma moeda rara e cara. Você termina o dia como começou, sozinho, sentado no escuro, ouvindo o mundo lá fora ganhar vida. Os gritos distantes dos frenéticos, o uivo de um lobo infectado. E então, você finalmente entende. Não é sobre ser forte, não é sobre ter a melhor arma ou a moto mais rápida. É sobre estar disposto a fazer o que for preciso. Matar um estranho por uma lata de gasolina. Fugir e deixar alguém para trás para salvar a própria pele. Cortar os sentimentos pela raiz, porque a esperança é uma fraqueza que pode te matar. Viver sem propósito. Viver apenas por viver. Você conseguiria? Talvez a pergunta nunca tenha sido: você sobreviveria em Days Gone? Talvez a pergunta real, a que importa, seja:
O que restaria de você, da sua alma, depois de sobreviver? Pense nisso. Mas não por muito tempo. A noite está ficando mais fria. E os frenéticos estão famintos outra vez. A torre de vigia te oferece uma ilusão de segurança. Daqui de cima, o mundo se transforma em um mapa de sombras e sons. A escuridão não é vazia. Ela respira. Gritos distantes, guturais, cortam o ar frio. Os frenéticos começaram sua caçada noturna. Mais perto, o uivo de um cripto, um lobo infectado, ecoa pelo vale, um som que arrepia a pele e gela os ossos. Você não está seguro, você está apenas mais alto. O estômago ainda ronca, um lembrete cruel de que a sobrevivência não é só sobre evitar os monstros, mas também sobre alimentar o corpo. Ficar aqui a noite toda não é uma opção. A fome te enfraquece, e a fraqueza é uma sentença. Você precisa de suprimentos. E você sabe onde pode haver uma chance. Um pequeno posto comercial chamado Marion Forks, a alguns quilômetros ao norte. Era uma cidadezinha antes. Agora é só um ponto de parada perigoso no mapa mental que você construiu. Descer as escadas da torre é como mergulhar de volta no oceano. Cada rangido da madeira soa como um convite para o que quer que esteja se esgueirando na escuridão. Sua moto, sua fiel companheira, está lá. O motor, quando você o liga, parece um trovão profano que rasga o silêncio da noite. Você não demora, acelera, o farol solitário cortando um caminho trêmulo pela estrada quebrada. As árvores ao redor parecem garras esqueléticas contra a luz da lua. Cada sombra dança, cada farfalhar de folhas pode ser o seu fim. Você passa por um acampamento dos Reapers. As cruzes grotescas, feitas de galhos e arame farpado, são iluminadas brevemente pelo seu farol. Pela fogueira, você vê as silhuetas deles, corpos pálidos, cobertos de cicatrizes, balançando em um transe doentio. Eles não te veem. Sorte. Encontrar um Reaper é, de certa forma, pior do que encontrar um frenético. O frenético te mata para comer. O Reaper te tortura por fé. Mais adiante, a estrada está bloqueada. Não por carros, mas por um corpo. Um corpo enorme, inchado, diferente de tudo que você já viu. É um quebrador. Um tipo de frenético que era um halterofilista ou algo do tipo antes do vírus. Músculos grotescos e uma força capaz de arrancar um homem ao meio. Ele está de costas, se alimentando de um cervo. Você desliga o motor imediatamente, deixando a moto deslizar em silêncio. O coração está na garganta. Você não tem munição para derrubar aquilo, nem de perto. A única opção é o desvio. Você empurra a moto para fora da estrada, pelo mato, o suor frio escorrendo pela sua testa. Os pneus afundam na lama. O som de um galho quebrando sob seus pés soa como um tiro. O quebrador para de comer. Ele se vira lentamente. Os olhos dele, pequenos e brilhantes na escuridão, te encontram. O tempo congela. Ele solta um rugido que faz o chão vibrar. Você não espera. Chuta o pedal da moto. O motor engasga por um segundo aterrorizante antes de rugir de volta à vida. Você acelera, sem se importar com as árvores ou com as rochas, apenas fugindo daquele som, daquela montanha de músculos e fúria que agora te persegue. O rugido dele te segue por um longo tempo, um eco de morte em seus ouvidos. Finalmente, você vê as luzes fracas de Marion Forks. Não são luzes de uma cidade viva. São postes improvisados, alimentados por geradores barulhentos, cercando um pequeno forte, um dos acampamentos de sobreviventes, o acampamento de Ada Tucker, um lugar seguro, entre aspas. Tucker é uma mulher dura, uma ex-matriarca de uma prisão feminina que comanda o acampamento com mão de ferro. Ela oferece abrigo e comida, mas não de graça. Ela paga por caudas de frenéticos e, mais importante, por carne fresca. Sobreviventes que ela força a trabalhar em suas fazendas em condições de quase escravidão. Você para a moto em uma colina, observando o acampamento à distância. Os muros, os guardas armados nas passarelas. É a imagem da segurança neste mundo quebrado. Lá dentro, as pessoas estão relativamente a salvo dos horrores da noite. Mas elas não são livres. Elas trocaram a liberdade brutal da estrada pela segurança de uma gaiola. Você olha para sua moto, para a estrada aberta atrás de você.
e depois para as luzes do acampamento. O que é pior? Encarar os monstros lá fora, onde você pelo menos tem uma chance de lutar e fugir por conta própria? Ou se submeter aos monstros aqui dentro, trocando sua autonomia por uma tigela de sopa quente e uma noite sem o medo de ser devorado enquanto dorme? Deacon Street John, o andarilho, sempre escolheu a estrada. Ele valorizava sua liberdade acima de tudo, mas até ele, às vezes, precisava dos acampamentos para consertar a moto, para reabastecer, para lembrar como era ouvir outras vozes humanas que não estivessem gritando de dor ou de fúria. A noite está mais escura agora. O frio é mais intenso. A perseguição do quebrador deixou seus nervos em frangalhos. A pergunta desta noite não é mais sobre sobreviver fisicamente. É sobre que tipo de sobrevivente você escolhe ser. O lobo solitário, livre e sempre em perigo? Ou a ovelha no rebanho, segura, mas marcada pelo dono? Você observa as luzes, o motor da sua moto esfriando lentamente. E você precisa tomar uma decisão. Você permanece na colina, o motor da moto agora silencioso, estalando enquanto esfria. As luzes do acampamento de Tucker lá embaixo parecem estrelas caídas, promessas de calor e de um prato de comida. Mas você conhece o preço. A liberdade da estrada, por mais brutal que seja, é a única coisa que realmente te resta. Entrar ali é se tornar propriedade de outra pessoa, trocar uma ameaça imprevisível por uma certeza opressora. A decisão é tomada no silêncio do seu coração. Você não vai entrar. Não esta noite. Você dá as costas para a falsa segurança de Marion Forks e segue pela escuridão, confiando apenas no facho de luz da sua moto e nos seus instintos. O objetivo agora é simples: encontrar um lugar alto, um dos antigos postos de rádio abandonados nas montanhas, onde possa passar o resto da noite. A estrada serpenteia para o leste, em direção ao deserto. A paisagem muda. Os pinheiros densos e úmidos da cascade dão lugar a um terreno mais árido, com arbustos retorcidos de artemísia e zimbros solitários que parecem fantasmas sob a luz da lua. O ar fica mais seco, mais frio. Este é o Oregon que poucos conheciam, um lugar de beleza severa e solidão profunda. É neste silêncio que sua mente viaja. Ela volta para Sarah. Por 2 anos, você carregou o peso da morte dela. Você a viu sendo levada naquele helicóptero da NIRO, ferida, enquanto o mundo desmoronava. Você se agarrou à promessa de reencontrá-la, mas o acampamento para onde ela foi levado virou pó, consumido pelos frenéticos. A dor daquela perda se tornou parte de você, tão real quanto a jaqueta nas suas costas ou o guidão frio sob suas mãos. Viver como um andarilho, um drifter, não foi uma escolha, foi uma consequência. Uma forma de fugir de um mundo que não tinha mais nada para você. Mas então, a esperança, traiçoeira e insistente, encontrou uma fresta, uma pista, uma conversa com um pesquisador da Nero, O'Brien, que reacendeu uma chama que você pensava estar extinta. Sarah poderia estar viva. Essa busca te levou para o sul, para as garras da milícia do condado de Deschutes, um exército fascista liderado por um coronel louco que prometia reconstruir a América sobre uma pilha de cadáveres. E lá, no meio daquele inferno de ordem e paranoia, você a encontrou, viva. Ela não era mais a botânica que amava plantas. Era uma pesquisadora, trabalhando dia e noite, consumida pela culpa de ter, sem saber, ajudado a criar o vírus que destruiu o mundo. O reencontro não foi como nos filmes antigos. Não houve um abraço sob a luz do sol. Foi um choque. 2 estranhos, moldados por 2 anos de um inferno particular, tentando reconhecer um ao outro. Vocês lutaram, não apenas contra a milícia e os frenéticos, mas contra o tempo e as memórias, tentando juntar os cacos de uma vida que parecia pertencer a outro planeta. E no fim, vocês venceram, juntos. Você chega ao posto de rádio. A estrutura de metal enferrujado se ergue contra o céu estrelado. É um lugar seguro o suficiente. Você sobe, tranca a escotilha e finalmente se permite respirar. O cansaço do dia pesa sobre seus ombros. Você come o último pedaço de carne seca, a textura de couro na boca, e bebe os últimos goles de água. O mundo moderno,
O seu mundo é construído sobre a certeza do amanhã. Você se preocupa com contas, com a carreira, com o que vai postar nas redes sociais. Você tem o luxo da perspectiva. Aqui, a única perspectiva é o nascer do sol. Você deita no chão frio da pequena cabine, usando sua mochila como travesseiro. A poucos quilômetros de distância, hordas com centenas de frenéticos se movem como rios de dentes e garras. Reapers patrulham estradas, buscando novas vítimas para seus rituais. Animais infectados caçam na escuridão. Mas esta noite, pela primeira vez em muito tempo, o medo não é a única coisa que te acompanha. Há algo mais. Uma brasa quente no peito. Lá em Lost Lake, um lugar que agora você pode chamar de lar, Sarah está dormindo. Boozer, seu irmão, mesmo sem um braço, encontrou um novo propósito. Existe um futuro. Pode não ser o futuro que vocês sonharam um dia, mas é um futuro. E é seu. A primeira luz do dia pinta o céu de laranja e roxo, derramando-se sobre o deserto do Oregon como tinta em uma tela. O frio da noite começa a recuar, e com ele, os sons dos monstros. Os frenéticos, sensíveis à luz UV, estão voltando para suas cavernas, para seus ninhos escuros, para hibernar. A noite é deles, mas o dia pertence aos sobreviventes. Você acorda com a quietude. O coração ainda bate forte, um hábito difícil de perder, mas a ansiedade aguda da madrugada deu lugar a uma determinação calma. Você desce da torre de rádio, a luz do sol aquecendo seu rosto. O mundo parece quase pacífico. Quase. Você sabe que a paz é uma ilusão. Sabe que a luta nunca acaba. O'Brien, o pesquisador da Nero, te deu um último e aterrorizante aviso. O vírus está evoluindo. Ele mesmo é a prova viva, um frenético com a mente intacta, algo novo, algo que a Nero quer entender e provavelmente controlar. Eles estão vindo, e não há nada que se possa fazer. Mas isso é um problema para outro dia. Hoje, a prioridade é a mesma de ontem e a mesma de amanhã. Sobreviver, encontrar combustível, caçar para ter o que comer, procurar por sucata para manter a moto funcionando. Você monta na sua moto. O motor ruge, mas hoje o som não é apenas um anúncio de perigo. É um som de desafio, um grito de que você ainda está aqui. Você não sente mais falta do seu antigo mundo, não como antes. Você não anseia pelo conforto do sofá, pela comida de aplicativo ou pelo Wi-Fi. Aquelas coisas pertenciam a uma pessoa que não existe mais. Você aprendeu que a verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na força para superá-las. Você não apenas sobreviveu a um dia em Days Gone. Você vive aqui. Você sangrou por este lugar, perdeu irmãos e encontrou um amor que pensava estar morto. Você aprendeu a encontrar beleza na desolação, esperança no desespero. A pergunta, então, muda. Não é mais, você sobreviveria a um dia aqui? A pergunta agora é, pelo que você está disposto a lutar quando tudo parece perdido? Você acelera pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. O sol está às suas costas, e à sua frente, a estrada se estende, infinita e cheia de perigos. Mas pela primeira vez em muito tempo, você não está apenas fugindo. Você está indo para casa.